que devemos estudar a escatologia? Bem-vindo à aula número 2 da disciplina Escatologia, e nós estaremos então entrando nesse tema de hoje. Essa primeira pergunta aqui é o professor Marcos da AMAI. Bem-vindo ao curso de Teologia da AMAI. Por que devemos estudar escatologia? O que é escatologia mesmo? É o estudo do fim dos tempos. Eu tenho aqui 7 pontos, irmãos, que você pode anotar no seu caderno, ou então pode estar usando isso como referência. E também nós estaremos fazendo lá no final de cada aula, uma perguntinha para você estar respondendo, como se fosse uma atividade que eu vou pedir para que você faça para mim. Então, são bem simples, tá? Isso aqui talvez caia na sua atividade. Então, em primeiro lugar, por que a igreja, nós da Igreja de Cristo, devemos estudar a escatologia? A resposta número 1, porque ela é uma doutrina cristã. Doutrina cristã. O que é uma doutrina? Doutrina é um ensinamento, né? Nós, na palavra do Senhor, nós temos tantos tipos de livros diferentes. Nós temos livros históricos, nós temos livros proféticos, nós temos livros que falam da lei, nós temos livros que falam das cartas, né, de paulinas, cartas gerais. E nós temos também os livros que relacionam-se à doutrina cristã, pela qual no Novo Testamento estão ali listando eles, né? O que significa isso? Onde a igreja ela deve aprender com aquilo que foi escrito pelos apóstolos, a fim de ser aplicado na vida cristã individual, coletiva e da igreja. Por isso é doutrina cristã. Lembrando que tem doutrinas por aí afora, tem ensinamentos aí afora que não condizem com a palavra do Senhor. Por isso eu coloquei aqui doutrina cristã. Baseado nisso, irmãos, nós temos Mateus 24. Mateus 24 é uma passagem muito conhecida, onde Jesus ele fala sobre o fim dos tempos. É uma passagem que precisa ser estudada com muita cautela ao contexto histórico, há também uma boa hermenêutica, uma boa exegese, ou seja, uma interpretação correta. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Irmãos, existem mais de 300 passagens na palavra de Deus que falam sobre o Apocalipse. Você sabia disso? Alguém perguntar quantas passagens falam sobre o fim dos tempos? Mais de 300 passagens falam sobre isso. Então, primeiro ponto, doutrina cristã. Por que eu preciso estudar? Porque é algo que eu preciso conhecer. É algo que você precisa, que a igreja precisa conhecer, a doutrina cristã. A segunda coisa, olha para mim aqui, um alerta. Por que eu preciso estudar a escatologia? Porque é um alerta para o cristão, é um alerta também para todos, né? Eu quero que você abra sua Bíblia, vamos lá para 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2. 1 Tessalonicenses 5, 2, que diz assim a palavra do Senhor: pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá inesperadamente como um ladrão à noite. Pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá inesperadamente como ladrão à noite. Então, o que isso nos está ensinando? Essa passagem, tem outras passagens similares, que é um alerta. Ou seja, mediante a vontade de Deus, irmãos, Ele vai voltar, Cristo vai voltar. Queira você, queira o mundo, não importa se o presidente falar alguma coisa, se o rei diz que não vai voltar, não importa se um filósofo ou um professor, seja o que for, ou um pastor, pregar algo errado e dizer que ele não vai voltar, não importa, ele irá retornar. Então é um alerta para a igreja. Igreja, preparem-se. Irmãos, por que eu estou aqui nesse momento? Porque nós pastores estamos aqui para preparar a igreja, edificando-a para o momento que ela seja pronta para o encontro com o nosso noivo. Então é um alerta, também um alerta para o não crente, ou seja, a pessoa que não ama Jesus, que não tem nada a ver com Cristo, que não se importa. Você precisa saber disso. Por quê? Porque haverá um dia, e esse dia virá, Cristo virá, e o fim das coisas virão. E aí o que será, qual será a nossa resposta? Então, doutrina cristã, alerta, e vamos para Apocalipse. Abra sua Bíblia, por favor, comigo em Apocalipse 21. Versículo 23,
Depois você pode estar revendo, tá? Esses versículos. A pergunta é: por que devemos estudar a escatologia? Então, doutrina cristã, porque é um estudo cristão, porque é um alerta. Terceiro ponto, porque fala da Trindade. Apocalipse 21, 23 fala assim: a cidade não precisa de sol nem de lua, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é sua lâmpada. A cidade não precisa de sol nem de lua, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é sua lâmpada. Então ele está dizendo aqui, isso aqui é espetacular, irmãos, fala sobre a nova terra, novos céus, nova terra, onde essa cidade não vai precisar de sol, essa cidade não vai precisar de lua, né? Porque a glória de Deus vai iluminar e o Cordeiro, quem é o Cordeiro? Jesus, Cristo é o Cordeiro, é a sua lâmpada. Então, há um ensinamento, é muito importante que entendemos dentro do cristianismo que é a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, cada um deles com uma função mediante ao relacionamento com a humanidade. Então, entendemos isso. Que a doutrina cristã alerta a Trindade, é também uma promessa. Vamos para 2 Pedro. 2 Pedro 3:9. Por que eu preciso estudar a escatologia? Então, eu preciso estudar porque ela é uma promessa, ela me ensina sobre uma promessa. Qual a promessa? 2 Pedro diz assim: na verdade, o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Ora, irmãos, se Deus falou isso, e Deus é Deus, na verdade, como diz aquela música, Deus é Deus, e Ele está dando essa oportunidade para as pessoas virem a Ele, porque vai vir o fim. Eles precisam aceitar, porque o fim dessas coisas sem Jesus, o inferno, a solidão, é muito pior do que podemos imaginar. Um lugar sem Deus, um lugar feito para os anjos caídos, o inferno. Então, há uma promessa, e essa promessa, como diz aqui, o Senhor não demora, Ele vai cumprir a sua promessa. Então, eu devo estudar porque é uma doutrina cristã, porque é um alerta, porque ensina sobre a Trindade, sobre a promessa, e também ensina sobre a soberania de Deus. Apocalipse 1:8. Vamos lá para Apocalipse 1:8, que diz assim: eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor. Eu sou aquele que é, que era e que ainda virá, o Todo-Poderoso. Soberania. Você tem dúvida que Deus está no controle? Não tenha, porque Ele está no controle. Ora, faz sentido, Deus fez todas as coisas, então Ele sabe de todas as coisas. De fato, Ele sabe que nós estaremos aqui nesse momento, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Vamos para Tito. Abra sua Bíblia comigo para Tito, capítulo 2, versículo 13. Que diz assim: enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Sexto ponto, porque eu devo estudar, porque me dá esperança. Qual que é a esperança? Enquanto aguardamos. Olha, irmãos, nós estamos aguardando por aquele dia em que Cristo virá. Para alguns aquele dia será terrível, mas para alguns será um dia maravilhoso, o melhor dia do universo, não é verdade? Onde Cristo virá e revelará a sua glória poderosa. E por último, Mateus, abram comigo, por favor, Mateus 24. Estamos lá em Mateus 24, versículo 14, que diz assim a palavra do Senhor: as boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações as ouçam. Então virá o fim. Então, o que esse ponto é? Pregando o Evangelho. Ao eu entender, a nossa igreja, ao entendermos que de fato Cristo está vindo, que haverá um fim, o que eu faço? Eu prego Jesus, crucificado, morto e ressurreto. Eu prego o Evangelho de Jesus. Amém? E nós estaremos então dando continuidade na próxima aula. Falamos rapidinho aqui. Eu vou tentar ser curto, irmãos, nessas aulas, para que você não perca o foco e você esteja comigo. Então, até a terceira aula, até daqui a pouquinho.